Olá, sejam bem-vindas ao novo episódio do podcast Chic Chat, a nova rubrica da Claire Couture, onde falamos sobre o universo feminino, sempre com uma perspectiva de elevar e de fortalecer a nossa comunidade. Hoje, a nossa convidada tem um currículo daqueles, vou passar a apresentar. Iniciou a sua atividade profissional em 2008, é licenciada em Psicologia, mestrada em Psicologia Clínica e da Saúde, tem um curso de especialização em Psicoterapia e Psicodinâmica, outro em Intervenção em Crianças do Espectro do Autismo, é especialista em perturbações do espectro do autismo, necessidades educativas especiais, psicoterapia psicodinâmica pela Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, em orientação vocacional, reabilitação psicossocial na doença mental, psicofarmacologia, prevenção da depressão e suicídio, igualdade de género, intervenção na bulimia e anorexia, despistagem, avaliação e planeamento de acompanhamento de crianças com necessidades especiais educativas. Atenção, senhoras e senhores, Paula Campos! Obrigada. Muito bem-vinda! Obrigada, E Joana. devo dizer, cuidado com esta formação toda e este empenho. Vê-se bem que é alguém que gosta muito da área e que gosta de aprender e de oferecer o melhor a quem a procura, no fundo. Eu acho que se nós pensarmos que aquilo que queremos receber tem que ser, no mínimo, na mesma proporção daquilo que podemos oferecer, eu acho que o equilíbrio está aí, não é? Sim, Temos que oferecer o nosso melhor para também podermos receber o melhor dos outros. Sim, não é? aquela velha máxima de trataremos os outros da forma como gostaríamos que fôssemos tratados, Com não é? certeza. E sobretudo nesta área em que colocar-nos no lugar do outro, a empatia, são condições tão importantes para o tratamento e para a relação terapêutica. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos iniciar o nosso podcast. Paula, primeiro de tudo, Sim. Analisando um bocadinho o seu percurso, o que é que a fez iniciar, não é, esta pesquisa na psicologia e a sua formação? O que é que a apaixonou? Conte-nos um bocadinho sobre essa parte. Bem, talvez eu possa ser um exemplo não esperado daquilo que à partida pode explicar a ida de uma jovem para a universidade, neste momento em busca de uma atividade profissional. Eu de facto não sabia o que é que eu queria ser, porque eu não sabia quem eu era. Pois. E por isso, a ida para a universidade é um momento desejado de transição. O objetivo seria, sobretudo, aumentar os meus conhecimentos e, através da formação superior, garantir que tinha condições, não é? Isto que nos era muito dito, não é? Condições de vida que nos permitisse ter uma vida melhor. Estável, E por isso, não é? ir para a universidade seria, efetivamente, a única garantia, certeza que eu tinha. Psicologia surge de uma forma muito pouco planeada, não é? Eu penso que, para ser o mais honesta possível, responder a esta questão, tenho de dizer que, sem saber quem eu era, ainda numa fase da vida em que os pares são uma forte influência, a minha amiga Rita, que ainda hoje somos amigas, aliás, somos amigas desde os 5 anos, a minha amiga Rita entra para a Psicologia, primeiro que eu, no ano anterior, e eu penso que ela terá sido, de facto, aquela muleta, não é? Que eu precisava para entrar para a Psicologia, e assim foi. Fui para a Psicologia. Não, mas é engraçado, não é? Porque realmente eu também vejo pelo meu percurso, nessa fase, não é? Com 18, 19 anos, nós definirmos o nosso futuro, não é? Às vezes não é assim tão simples. E no meu caso eu não acertei nem à primeira nem à segunda. Portanto, não é para ninguém. Pois. Provavelmente aquelas pessoas que nós ouvimos referirem o seu desejo ou ambição em termos profissionais está muito ligada às expectativas sociais, ao contexto familiar e, de facto, em alguns casos, crianças e jovens que desde muito cedo vão sendo expostos a esta questão, não é? Quem é que tu és, o que é que tu gostas, em que é que tu és bom. De facto, nós aprendemos a ser muito através daquilo que os outros nos dizem que nós somos. Sim. E por isso, potencialmente, saber o que é que eu quero fazer, não é? Como profissão
à partida, não é? Com a ideia de que vai ser aquilo que eu vou fazer para sempre. Hoje sabemos que não é necessariamente, sobretudo com as mudanças de carreira que assistimos, verdade, e ainda bem que assim é, porque nada é definitivo. É provavelmente o mais relevante fazer nesta altura com estes jovens, ajudá-los ao longo da sua construção da personalidade, saberem quem são, em que é que são bons, para que é que têm jeito, não é? Sim, sim. E isso ajudará muito. O conhecerem-se, não é? Sim, acima de tudo. Exatamente. Depois, através dos olhos dos outros, antes de mais. Sim. Hoje, o nosso podcast vai rondar um bocadinho sobre a saúde mental, não é? Um tema tão falado hoje em dia. E começava talvez por... Vamos definir um pouquinho o que é isto da saúde mental. Como é que a Paula definiria? Muito bem. Saúde mental pode, de uma forma muito simples, significar uma vivência saudável da vida. E o que é ser saudável? O que é estar saudável? Estar saudável não significa ausência de dor ou sofrimento ou de emoções ou de problemas ou dificuldades, não é? Saudável significa sermos capazes e aptos para responder a todas estas circunstâncias que fazem parte da vida. A dor, a doença, o problema. E por isso uma vida ausente, não é? Inerte deste tipo de circunstâncias não existe. Não. Por isso, ainda que queiramos muitas vezes passar esta ideia de que a vida feliz é uma vida ausente de problemas. Chispas. Rosa e preto. Na verdade, saúde mental, sim, de uma forma muito simples é isto. É sermos capazes de encarar todas as circunstâncias da nossa vida, sentindo que temos condições, suporte, ferramentas para responder aos desafios. Ok. E na sua experiência, o que é que acha que são as necessidades que levam, no fundo, os seus pacientes à Paula, não é? Ao seu consultório? Sim. O que é que eles queixam mais? Ok. Habitualmente as pessoas trazem um motivo delas, não é? Trazem um problema, um acontecimento de vida que motivou a sua vinda cá, uma separação, uma traição, a perda de um emprego, a perda de um familiar, o luto, a morte, um fator que decorre na vida do indivíduo que modifica ou altera estruturalmente, drasticamente a sua vida. Ainda assim, nós provavelmente temos mais pacientes que nos vêm falar sobre ansiedade, ok? Hoje em dia. E quando nos trazem este conceito, estão a trazer-nos dentro deste conceito muitas questões irrelevantes sobre a existência humana, que passo a explicar o que quero dizer sobre isto. A ansiedade é provavelmente o sintoma que traz o paciente à consulta e é provavelmente o seu motivo, mas na verdade, do ponto de vista clínico, o motivo que traz este paciente à consulta é anterior a este sintoma, não é? E isto está ligado a quê? Às suas circunstâncias, não é? Psicológicas, as ferramentas de que dispõe ou não dispõe, sobre a sua capacidade de responder ou incapacidade de responder a um conjunto de circunstâncias da sua vida. E por isso, a ansiedade é o sintoma que manifesta... Sim, que causa mais desconforto, talvez, não é? Na vida. E que manifesta, causa desconforto e traz o paciente, mas é o sintoma que manifesta a causa, não é? Que muitas vezes não está identificada pelo paciente. Sim. Nós daqui por mais umas perguntinhas vamos falar especificamente da ansiedade, só para seguirmos o roteiro, mas sim, eu percebo perfeitamente essa questão de ser algo que desplota, não é? Que leva, porque a pessoa às vezes chega a um estado que não consegue lidar com o que está a acontecer. Exatamente, e com as circunstâncias às vezes mais banais da própria vida. Da vida. Mas pronto, próxima pergunta seria, quando e porquê nós devemos procurar um psicólogo, alguém que nos ajude nesta área? Muito bem. Devemos procurar sempre que sentirmos não estarmos a ser capazes de lidar com alguma situação, alguma circunstância. Seja ela... Qual for.
da vida pessoal, amorosa, profissional, consigo própria, devemos sempre procurar um profissional. Sempre. E quando eu digo sempre, quero eu dizer que a psicologia tem vindo, de facto, a ocupar um lugar novo no mundo, que me deixa, de facto, muito, muito feliz e muito satisfeita por estar, de facto, a acontecer. Porque, na verdade, a psicologia foi sempre, ao longo do tempo, uma ciência muito agredida e desvalorizada. Como sendo uma ciência menor, que fica reduzida à ideia da fala, que fica limitada a esta ideia de poder ser trocada por uma conversa com um amigo. Sim. E por isso também queria fazer aqui uma ressalva. Sim, procurar sempre um psicólogo, sempre que sentir que não é capaz de lidar com alguma situação sozinho, e não esquecer, um psicólogo não substitui um amigo ou um familiar, nem um familiar ou um amigo substitui um psicólogo. São papéis diferentes. O psicólogo é profissionalizado e tem o dever, não é, de estar dotado de conhecimento e competências para ajudar, não é? Nem usei bem a palavra, provavelmente não será ajudar a palavra mais adequada, mas para compreender e intervir, não é, naquela circunstância do paciente. E na busca da cura, não é? Porque às vezes os familiares e os amigos têm muito boa intenção, mas não quer dizer que levem a pessoa para o caminho que ela deve ter, no sentido de encontrar a cura ou as ferramentas para contornar aquilo que a causa que de alguma forma desconfortável ou mais... Que altera o seu estado. É isso, não é? exatamente. Pronto, eu tenho um comentário a fazer sobre esta questão da cura, só para não passarmos nenhuma ideia de desinformação. Okay. Não existe cura, não é? É uma palavra sobre a qual eu tenho muita dúvida. Ok. Porque, de facto, aquilo que é relevante aqui no caso é que o psicólogo deve ser uma pessoa competente e capaz de auxiliar o paciente a compreender, identificar e intervir naquilo que está, naquele momento, a interferir com a sua vida. Sim. Ok, muito bem. Eu agora trazia aqui, se calhar, uma pergunta um bocadinho polémica. Então, vamos a isso. Será que um psicólogo consegue resolver todos os nossos problemas? A resposta é: o psicólogo não resolve nenhum problema. Mesmo que existe essa propaganda em volta do próprio profissional que promove esta ideia de que resolve o problema dos outros. Não, ninguém resolve o problema de ninguém. Efetivamente, somos nós que resolvemos, o indivíduo que resolve o seu próprio problema, resolve ou não resolve, ok? E é também o indivíduo que tem as ferramentas para o resolver, ok? Ou se não as tem, elas podem ser desenvolvidas em conjunto com o psicólogo. No fundo, uma autodescoberta acompanhada no sentido de resolver esta... alguma circunstância da sua vida. Que eu não estou a saber lidar. Com certeza. Gostei. E, por exemplo, imagina esta situação. Eu tenho uma dificuldade numa situação A e que é acompanhamento, eu consigo encontrar estratégias para a sua resolução. Sim. Não quer dizer, obviamente, que a situação não se volta a repetir. Não é verdade? Eu poderei utilizar essas ferramentas de autodescoberta, mas às vezes elas também, a circunstância pode-se alterar um bocadinho, ou até mesmo eu, em termos de maturidade, pode não ser suficiente. Portanto, eu posso necessitar de rever, digamos assim, a Paula, um psicólogo, sobre um assunto que eu sinto que ainda não está assim tão bem. Ou a situação voltou a deparar-se e eu sinto alguma fragilidade. Isso é possível acontecer. É uma pergunta muito rica, com muitas questões que se calhar têm que ser desmontadas. A primeira questão é, espera-se que o paciente que usufrua de um acompanhamento com um psicólogo, um acompanhamento em que ele cumpre, não é? Com aquilo que é o plano de tratamento, não é? Que o paciente desenvolva ferramentas que serão úteis, não é? Na sua vida, em todas as situações da sua vida em que aquela circunstância ou aquela dificuldade do indivíduo surja. E por isso espera-se que seja uma aprendizagem
que se estruture, não é, na construção do indivíduo e que por isso passa a ser algo que é dele e não que ele veio usar, não é? Que ele veio usar naquela situação e aplicou. E a ideia é que ele replique, não é? A ideia é que ele compreenda, integre e replique. Não seja uma muleta, não é? Para aquela circunstância, mas seja verdadeiramente uma ferramenta integrada, não é? No seu ser. Pretende-se que a psicoterapia, sobretudo a psicoterapia, seja uma resposta que promova a mudança. Sim. É claro que para que a mudança ocorra há um conjunto de condições que são determinantes, nomeadamente a técnica do paciente, a disponibilidade e a aceitação do paciente para estar disponível para um processo de mudança, e isso significa um conjunto de coisas que na nossa atividade profissional são extremamente importantes e provavelmente as mais difíceis do paciente compreender e até de integrar. Depois de integrado, passa a entrar verdadeiramente num processo no caso, psicoterapia. E eu refiro-me a quê? Refiro-me inicialmente a importância da relação terapêutica existir dentro de condições que o paciente tem direito, usufruir de um contexto seguro, empático, num espaço que garanta a confidencialidade. Sim. E por isso se espera que a relação terapêutica se construa alicerçada na empatia, ok? Depois, para além disso, existe aquilo que nós chamamos que é o setting terapêutico. A importância de respeitarmos um plano de tratamento que tem, por si, condições muito bem definidas, não é? A periodicidade em que as consultas decorrem, o cumprimento do horário, a forma como nos relacionamos quanto à disponibilidade e à disposição do outro para nós, e por isso, aqui se calhar eu estou a falar mais de psicoterapia do que de psicologia, não é? Psicologia, depois psicoterapia. É uma área, é uma técnica, ok? Que o psicólogo utiliza para o tratamento. Muito bem. Estou a gostar muito. Está-me a dar uma outra perspectiva sobre eu também estou a gostar muito de falar sobre isto. Aliás, eu adoro falar sobre a minha profissão. Percebe-se. Pronto. Voltando aqui, tínhamos falado, não é, de causas que levam as pessoas a procurar ajuda. Sim. Assim, uma das grandes causas seja também a depressão. Não é? E eu gostava, até é uma pergunta pessoal, e eu gostava de conseguir perceber quando é que uma pessoa está profundamente triste ou quando é que uma pessoa está deprimida. Qual seria essa distinção? Ok. É simples. A diferença entre a tristeza e a depressão distingue-se na incapacidade. A pessoa que está triste, ela está numa circunstância em que a sua emoção determina, não é, o seu estado na relação com o mundo, não é? Estar triste significa estar alterada, não é? A sua forma de ver e sentir o mundo. Estar deprimido é uma condição que é impeditiva. O paciente que está deprimido está impedido, ok? Está sobre uma circunstância que está fora do seu alcance ou poder modificar assim tão facilmente. Por isso, estar deprimido significa estar afetado clinicamente ao ponto de alterar as funções normais. E eu digo normais, quero dizer habituais do indivíduo, não é? Impacta na sua relação com pessoas, na sua apetência para o desempenho das suas funções profissionais, altera, não é? O seu estado de sono, motivação. Sim. A pessoa está comprometida, não é? Na sua vida. Outra coisa é estar triste. Pois. E às vezes também, uma forma muito leiga de ver a coisa. Às vezes a tristeza é passageira, a depressão muito bem. Nem sempre, não é? Muito bem. Acrescenta valor, é mesmo essa frase acrescenta esta ideia, de facto, não é? Nós podemos até estar tristes por um longo tempo,
mas provavelmente até sabemos porque é que estamos tristes, temos uma causa definida e eventualmente não estaremos tristes por assim tanto tempo, não é? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, por isso haverá de haver alguma coisa que nos fará sentir melhores, não é? Claro, sim. Claro. E, por exemplo, em situações em que há um familiar, há um amigo que se encontra num estado depressivo, o que é que se deve fazer para tentar ajudar, para além de, obviamente, procurar ajuda especializada? Porque, às vezes, o que é que acontece? As pessoas tentam passar para o outro aquilo que as faz sair de algum estado de tristeza, não é? Sim. Mas nem sempre isso ajuda, não é? Porque o que funciona para um não tem necessariamente de funcionar para o outro. Por isso, qual seria o melhor conselho, chamemos-lhe assim, para lidar com esta situação? Existem condições que são humanas, independentemente de estarmos a falar de uma circunstância de saúde como a depressão, que todos nós deveríamos ter direito, que é termos à nossa volta pessoas disponíveis para nos ouvir e presentes. A presença e a escuta são condições muito importantes. Estar presente, estar próximo, não necessariamente usando a fala, é preciso estar próximo e presente e disponíveis para escutar. Ninguém ajuda, mesmo muito bem intencionado, dizendo estás doente, tens que ir ao médico. Ninguém ajuda se atingir um nível de frustração, porque de facto muitas vezes nós vemos aquela pessoa que nós gostamos muito diferente, com um comportamento que não é habitual e até naqueles que estão à volta esta circunstância interfere, a pessoa fica irritada, desesperada, impaciente, não sabe o que fazer e acaba por entrar num estado que em nada vai contribuir para ajudar o paciente, o familiar, desculpe. E por isso a crítica está muitas vezes associada. Já não te posso ver assim, estou farta de te avisar, já não te aguento mais. Ainda não fizeste nada. Não fazes nada, tens que ir ao médico, isto assim não pode ser. Estas verbalizações estão ligadas, eu acredito, que ao desespero de quem não sabe o que fazer para tirar aquela pessoa da circunstância dela. Efetivamente, só mesmo a pessoa pode dar esse passo, não é? Em Portugal, a perda do direito do indivíduo decidir sobre si próprio está relacionada com prova da sua incapacidade. E por isso, apesar de estas circunstâncias serem efetivamente incapacitantes, provar essa incapacidade, sobretudo quando falamos de questões de saúde mental ou doença mental, tem o seu quê? Porque a vontade do indivíduo, não é? Sim. Pode facilitar ou dificultar tem um papel este gigante no processo. E por isso estar próximo e dizer se precisares de conversar, eu estou aqui. Percebo que não estás muito bem, percebo que estás preocupado ou preocupada, eu posso ajudar-te. Eu sei que é difícil, hoje não é um bom dia, amanhã voltamos a conversar. Esse é criar colo. Carinho, é criar não colo, é? sim. Bonito, muito bonito. Fiquei... A psicologia é poética. Sim, sim. Não, mas até de alguma forma fiquei tocada, porque acho que realmente porque toca, efetivamente. E é assim que nós devemos ser uns para os outros como seres humanos. Sim. Passamos a vida muito a agredirmos, à procura da culpa, do culpado, Sim. em vez de procurarmos resolver, contribuir. Sim. Não é? E o que é que o amor não resolve, não é? Nessa abertura, nesse acolhimento. E o que é o amor? Bem, isso é todo um outro podcast. Há quem argumente, não é, sobre eu estou a reclamar contigo, eu estou a discutir contigo porque eu gosto de ti. Sim. Isto não é amor. Sim. Percebo. Parece, não é? Isto é desespero. Sim, Não às vezes é uma forma de não saber lidar também com... Com certeza. Com certeza. Não. Voltando à ansiedade que falamos, não é? No início, a ansiedade é outra, não é? Parece que anda toda a gente muito ansiosa, ninguém consegue lidar com o ritmo de vida, está tudo a mil.
eu própria até já me revi muito neste meio. A pessoa parece que não consegue viver, até se sente um bocado sufocada com falta de ar. É uma realidade, não é? Que falamos nisso, é uma necessidade de procura. A minha pergunta vai no sentido de identificar se existem vários níveis de ansiedade, quase como se fosse uma escadinha, não é? E como é que nós podemos ajudar para que essa escada não progrida, tanto no outro como em nós próprios. Ok. Generalisticamente, nós distinguimos entre ansiedade normal e ansiedade patológica. É normal ter ansiedade. Ok. E o que é que significa normal ter ansiedade? Significa que a ideia do conceito ansiedade é muitas vezes confundida com estar preocupado, estar nervoso, estar à espera, estar com vontade de receber uma resposta que vai mudar a vida de alguém, aguardar a notícia de um médico sobre a circunstância da sua saúde ou de um familiar, e por isso estar ansioso, não é? Tem esta aparência e depois tem outra que é, se nós não tivermos um nível de ansiedade que é medível através de algumas hormonas como a cortisol, nós não temos energia, não é? Nós precisamos de alguma energia para nos movermos, não é? A ânsia, a vontade, a motivação para ir, ver, saber, investigar, ter uma ânsia de ser capaz de nos superarmos, e por isso a ansiedade tem uma componente protetora, motivacional e estimulante. Ok? A ansiedade patológica é outro assunto. A ansiedade patológica é, mais uma vez, como aquilo que dizia sobre a diferença entre a tristeza e a depressão, é aquela circunstância em que o estado alterado provocado pela ansiedade compromete a vida do indivíduo. E por isso, não consigo estar em espaços públicos, não consigo... Pânico, se calhar... Ok? Não consigo deixar tarefas inacabadas, não consigo sair do escritório enquanto não responder a todos os e-mails, não consigo estar em casa a usufruir da minha vida, lembrando-me que deixei trabalho por fazer, não consigo, não é? Pronto, são circunstâncias. Depois a sintomatologia, aquilo que a Joana estava a dizer, dificuldade em respirar, dificuldade em pensar, conseguir pensar, tremuras, suores, tonturas, são sintomas físicos que o corpo encontra para comunicar ao indivíduo que ele está afetado de algum modo por algo que é externo. E por isso, a percepção do indivíduo por essa circunstância externa leva o indivíduo a defrontar-se com uma incapacidade, uma dificuldade, uma inabilidade. E por isso a ansiedade surge como provavelmente a manifestação de uma insegurança, de uma frustração, ok? E por isso quando os pacientes trazem essa queixa, há um mundo de coisas nesse saquinho. Pois. Não é? É preciso conseguirmos ajudar o paciente a identificar a causa. O que é que desperta aquilo? Exatamente. Só que isto traz aqui em termos de tratamento, uma grande dificuldade. Nos casos de quadros clínicos de ansiedade, perturbação de ansiedade, nós estamos perante pessoas que têm o seu pensamento comprometido. E por muito que queiramos justificar, utilizando a racionalidade, usando a ciência para provar e explicar o que está a acontecer com o corpo, a pessoa tem muita dificuldade em se desviar daquela sensação e daquele estado. Porquê? Porque efetivamente este estado leva a pessoa a confrontar-se com a ideia de morte. Os estados de ansiedade são altamente incapacitantes. E por isso estamos a falar, sim, de um ataque de ansiedade ou, em extremo, de um ataque de pânico. Vamos imaginar, nós estamos aqui as duas e começar o nosso coração a bater,
o ritmo cardíaco aumenta, começamos a suar das mãos, dos pés, começamos a sentir tonturas. Inerentemente nos passa pela cabeça que vamos desmaiar. Sim, no mínimo alguma coisa não está bem, não é? Exatamente. Pronto. E porquê que desmaiamos? Ou porquê que este processo decorre? É um ato de proteção do nosso organismo. Quase como se fosse um reset. É um reset. É isso. Mas nós não conseguimos percebê-lo dessa forma porque vamos perder o controle. Claro. E por isso os pacientes com perturbações de ansiedade habitualmente têm associadas outras condições da personalidade que potenciam estas perturbações de ansiedade. E muitas vezes nós estamos perante pessoas que têm padrões de personalidade controladores. Era a minha próxima pergunta, confesso. Porque não está no guião, confesso que não, mas ao falar... Levou a esta, pois, claro, é óbvio. Não, porque eu quer dizer, longe de estar em estados em que me sentisse que ia desmaiar, nem nada do género. A minha ansiedade era muito se é que isto pode ser considerado ansiedade, estou a dizer isto com muitas aspas, era muito no controlo de situações, não é? Se eu fizer assim, depois o que é que vai acontecer, não sei o quê, puxa este cordelinho, não é? Puxa este cordelinho, e se puxar este cordelinho, o que é que vai fazer, não sei o quê, então eu passava o dia todo neste ritmo, até já me está a dar calor, era extenuante, porque realmente a pessoa tenta, e quase que é um mecanismo de defesa, com muita ressalva, não é? Porque é quase, vou estudar todas as possibilidades para ver o que é, como é que eu me consigo moldar, não é? Ou como consigo um melhor fim, mas é extenuante, que a pessoa está constantemente, o pensamento não para. É absurdamente desgastante. E por isso isto impacta na saúde física. Eu estava sempre a comer, por exemplo, estava com uma fome gigante, para além do cansaço, começou-me a dar brancas no cabelo. Pois. E rugas debaixo dos olhos, que é algo que também não acho nada bem. Isso resolve-se. Graças a Deus. Graças a Deus, acredito que até seja bem mais fácil do que noutros padrões. Esperemos que sim. Agora, se calhar, mudando um bocadinho o bico ao prego, não é? Como se costuma dizer. Pelo menos então a agulha ao dedal. Parece mais apropriado. E estivemos a ver, se calhar, um lado um bocadinho mais... eu não queria dizer negativo, mas com algum peso incapacitante na vida das pessoas, e se calhar mudávamos para algo mais leve, e se calhar focar um bocadinho na autoestima, não é? Muito bem. Nós também podemos trabalhar a autoestima num consultório? Nós podemos e devemos, porque, por princípio, não é? Esta circunstância do amor próprio, da autoestima e da segurança, que são conceitos que se ligam entre si, estão na base da maior parte das nossas circunstâncias de vida em que nos sentimos de alguma forma incapacitadas. Joana, se eu existo sobre os meus próprios pés e reconheço em mim quem eu sou, e as minhas capacidades e potencialidades e dificuldades, eu sinto que estou preparada para lidar com as circunstâncias da vida. Se também estiver consciente de que as circunstâncias da vida existem. Sim, por claro. isso, as mortes existem, as perdas existem, os problemas existem, os divórcios existem, o desemprego existe. Todas as circunstâncias da vida dos outros também são nossas. Sim, E por isso, se eu contar comigo própria para lidar com essas circunstâncias, todas as dificuldades que a vida, o mundo me colocar, são situações para as quais eu tenho de ser capaz de recorrer em mim, não é? Das ferramentas necessárias para lidar. Claro. Se calhar, até ingenuamente, nós vemos um bocadinho a autoestima como o aspecto externo. Também. Mas, se calhar, nós também precisamos de ver a autoestima com quase como se fossem uns bloquinhos nos quais nós nos cimentamos para o nosso papel do dia-a-dia, para percebermos do que é que somos capazes, de nos conhecermos, no fundo, não é? De nos autoconstruirmos. E eu acho que isso também
ainda hoje, não é? O papel da autoestima na vida da mulher é de um peso gigante. Na mulher, sobretudo. Sim. Acho que, pronto, o mundo masculino tem O outras mundo regras. está a mudar, mas são outras regras. São outras regras. É isso. E outras circunstâncias da lei da gravidade. Pronto. Eles têm, eu costumo dizer que é quase como se fosse outra espécie. Portanto, eles pensam de outra forma, só a Sem aparência. dúvida, somos muito diferentes. Sim, é verdade. Mas nessa parte do novo papel da mulher nos dias de hoje, a forma como os múltiplos papéis que nós temos, a autoestima também é fundamental para toda essa mudança. É determinante. Pois. A vida interna e a vida externa. Nós existimos a olhar para o mundo e existimos com o mundo a olhar para nós. Perceber-me. E por isso há um mundo interno, que é como eu olho para o mundo e percepciono o mundo, mas depois existe um mundo que me percepciona a mim. Sim. E por isso é de dentro para fora e de fora para dentro. Sim, claro. No fundo um ciclo. É. Um ciclo. Por acaso é muito interessante a És forma. muito linda por dentro. Isso, eu és muito linda, ponto. Ficava muito bem. És muito linda. Ficava muito bem. Temos que reestruturar a forma como dizemos isso. E, por exemplo, pegando aqui um bocadinho no papel da moda, não é? Sim. A moda teve um início, uma caminhada em que foi vista de forma muito fútil e muito superficial, quando ela também é uma forma de autoafirmação, também de autoconhecimento, de autovalorização, e no qual a autoestima pode estar aliada, assim, mãos dadas completamente. Eu acredito que a Paula concorde. A vida também é material. Sim, nós também temos uma existência material, não é? Nós não somos apenas e somente um sentir ou uma personalidade, nós somos físico, nós somos algo físico, isso a vida também é material. Nós vivemos a vida sob recurso de objetos materiais, e por isso a casa, o carro, uma caneta para escrever, uma folha para escrever, um sofá para sentar, um tapete para decorar, Sim. Um vestido para vestir. Nós relacionamos com o mundo material. Porque é que aquilo que vestimos é menos importante? Não consigo perceber isso. Pois. Sobretudo porque aquilo que vestimos é escolhido por nós. E por isso é uma projeção de nós. Ok? Isso, quando eu tenho uma possibilidade de escolher 10 peças e eu escolho uma, eu estou a projetar uma intenção. Claro. Ou eu projeto aquilo que eu quero que o outro veja em mim, ou eu projeto uma identificação com aquilo que aquele objeto transmite sobre mim. É uma projeção. Tem sempre uma manifestação ou da personalidade ou do estado da vida em que a pessoa se encontra. Totalmente. E por isso, se tivermos consciência disto, podemos potencializar imenso aquilo que a nossa querida Raquel Santos disse no último podcast e primeiro, que aquilo que vestimos comunica. Completamente. E por isso, se aquilo que nós escolhemos, o que vestimos, não é? São escolhas nossas e podemos estar conscientes disto, podemos alterar ou influenciar a forma não só como nos sentimos, mas como comunicamos quem somos. Sim. E por isso, se eu me vestir adequadamente a este podcast, eu vou estar confortável, vou-me sentir integrada naquilo que me foi proposto fazer, mas se eu vier para aqui vestida como iria para a praia, provavelmente eu não iria estar psicologicamente confortável para termos esta conversa, não é? É como se uma coisa não encaixasse a outra. Sim. Eu, na praia, sou a Paula, não é? Da praia. Paula da praia. Aqui sou a Paula psicóloga. Claro. E por isso é preciso sermos capazes de reconhecer a importância deste mundo, não é? Que circula por nós. Sim. Dentro para fora e fora para dentro. Engraçado. E isso também vai um bocadinho no sentido da minha próxima pergunta, que era... Está tudo muito bem encaixado. Está perfeito. Que era,
qual o papel do consumo, né, de roupa na Sim. nossa vida psicológica, não é? Ok. Como é que um pode afetar o outro, motivar? Muito bem. Então, eu vou começar pela parte menos boa, que arrumo já o assunto. Pronto, porque esta pronto, já é a parte assim é. cor-de-rosa da coisa, não é? O consumo de roupa, em algumas circunstâncias, pode ser considerado uma adição. Sim, sim, O sim. consumo excessivo de roupa, na medida que se assemelhasse, por exemplo, ao consumo excessivo de comida, ao consumo excessivo de álcool, ao consumo excessivo de Sim. tabaco, não é? E até mesmo às vezes uma fragilidade não identificada que a pessoa É uma esconde. compensação. Exatamente. É uma compensação. Palavra perfeita. Pronto, é uma compensação. E agora eu penso, naquilo que acabei de dizer, que a roupa, aquilo que vestimos, comunica, e que a quantidade, não é, pode ser uma adição, então perfeito. Porque não pensar na qualidade, não é? Porque não pensar em valorizar mais a qualidade. A quantidade já percebemos que é capaz de não estar alinhado, não é? De uma forma Sim. muito saudável com a nossa vida, com a nossa condição. Então provavelmente poderemos comprar menos e melhor, que é o caso da Claire Couture. Não é verdade? Obrigada. E se calhar também comprar algo, que eu acho que também pronto, vai ao encontro das motivações da marca, algo que nos faça sentir melhor. Com não é? certeza. Com certeza. Eu até tenho vontade de me levantar e de fazer uma Desfilar. rodinha. Fazer uma rodinha, Claro. porque eu hoje estou vestida com um dos meus vestidos favoritos da vida. Oh, que bom. É verdade, da vida. Que da lindo. vida. Aliás, tenho uma exigência a fazer, mas depois faço depois. Bom, no final, quando cortarmos. Que bom, fico mesmo muito feliz. Mas ainda bem que começamos a falar da marca, mais uma vez isto está tudo impecável. Melhor não podia ser. Com certeza. Que era... Porque é feito em verdade. É Feito em verdade. É verdade. Que eu queria perguntar, Paula, o que é que, na sua opinião, torna a marca Claire Couture especial? Ok. Eu acho que está a olhos vistos, não é? Se olharem para os nossos vestidos, está a olhos vistos. Para mim, pessoalmente, a Claire Couture foi uma descoberta e significa que destacou-se definitivamente dentro daquilo que é a minha realidade, não é? Aquilo que eu consigo perceber que existe à minha volta, a Claire Couture distinguiu-se definitivamente, ok? Eu não conheço nenhuma marca, se houver, provem-nos, mas eu não conheço nenhuma marca que tenha as mesmas características da Claire Couture. E o que é que eu estou a dizer com isto? A Claire Couture, para mim, é uma arte, ok? Porque quando nós olhamos para uma peça, qualquer peça, nós vamos encontrar elementos que têm que ter obrigatoriamente passado por um cuidado particular para serem construídos. Toda a gente vai perceber que cortar, cozer um tecido que tenha bordados, para que não se passe a meio de uma flor, para que não fique enviesado, é preciso um cuidado, um trabalho muito atento e detalhado. E por isso nós estamos perante peças que eu imagino que demorem muito tempo a serem confeccionadas, e quando falamos disto estamos a falar de alta costura, estamos a falar de algo que teve um cuidado particular, um tempo dedicado a ser construído. E por isso eu imagino alguém que faz uma escultura, não é? E alguém que faz um vestido, não é? A colocar a mesma intenção no seu produto final. Sim, Pronto, sim, é isso. é verdade. Gostei muito desta... Sinto-me um bocadinho emocionada. Mas Arranjem água, por favor. eu acho que quase de certeza que sei a resposta desta pergunta, mas eu vou fazer a mesma, que é: qual é que é a peça da Claire Couture que para si é indispensável? É um vestido. A imagem de marca da Claire Couture é um vestido. Sim. Eu tenho outro, especial, muito especial, mas o vestido Macedo, este que eu estou a vestir, é efetivamente a minha paixão. Eu não tenho nenhum vestido, tenho muitos, tenho outros, tenho vários. Não digo isto com nenhuma pretensão, até porque eu paguei. Este é o vestido mais bonito que eu tenho dentro do meu armário.
Eu tenho outro, também da Claire, muito importante para mim. Eu não vou detalhar o pormenor da importância que ele tem, porque é uma coisa muito pessoal. Está ligado a um acontecimento da minha vida muito, muito, muito pessoal, mas que eu senti que foi feito a pensar em mim e que me representa efetivamente, não é? Posso recordar o dia 3 de junho de 2023, Sim. foi um dia que marca, não é? Provavelmente a vida da Claire Couture, mas a minha também. E por isso aquele vestido naquele dia é uma memória extremamente importante de contraste entre a dor e o crescimento. E por isso, a partir daquele dia, provavelmente, é um marco muito importante na minha vida. Provavelmente naquele dia eu comecei a construir-me, a partir daquele dia, como mulher. E mais não digo, porque isso fica para a sessão de psicoterapia. Ok. E eu devo dizer que é um orgulho muito grande ter potenciado isso, sem Não a mínima tinha ideia, noção. pois não. Sem a Pronto. mínima noção, mas sinto-me muito honrada, muito obrigada. Eu agradeço, eu é que agradeço o convite. E para finalizar, o que é que se sente quando se veste uma peça da Claire Couture? Bonita. Eu acho que é provavelmente a maior ambição de uma mulher é sentir-se bonita. Não consigo usar outra palavra que honre tanto a experiência, é sentir-nos bonitas. Quando nós estamos a vestir uma peça da Claire Couture, eu sinto que estou a vestir uma... Eu já escrevi isto à Joana, não é? Uma segunda pele. É como se fizesse parte de mim, não é? Pelo encaixe que eu sinto do corte no meu corpo, por comunicar a minha personalidade e por me permitir estar num lugar onde eu me sinto bonita, reconhecida, elogiada, e por isso, para mim, vestir Claire Couture é um momento importante de validação daquilo que eu já sei que sou. Uma confirmação. É isso. E assim, com esta lagrimazinha no canto do olho, muito obrigada, Paula. Eu também. Uma delícia Obrigada. estar aqui a conversar. Obrigada. Espero que também tenha sido bom, que possamos ter trazido clareza e também uma ajuda, não é? A quem nos ouve. E esperem pelo próximo episódio. Um beijinho!